Torcendo muito para conseguir postar esse vídeo ainda no Dia dos Namorados, porque a minha grande intenção é temática, né? Eu queria apresentar para vocês livros que têm protagonistas, personagens, ah, por quem eu me apaixonei enquanto eu lia. Quero deixar muito claro que não me importo com o politicamente correto nesse vídeo, tá, gente? Bom, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que não me importa que alguns desses personagens tenham feito coisas erradas, né? É, não são personagens perfeitos, mas são personagens que de alguma forma cativaram, me cativaram nesse lugar da feminilidade. Só da Marina Leitora, que está ali muito tecnicamente analisando, poxa, esse personagem é muito bem construído. Não, não é só isso. Esses personagens realmente me fizeram dar umas suspiradas de vez em quando. Sabe, uma coisa mais ou menos assim? Então, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Flores de Leitura. Eu quero começar falando de um livro e de um personagem que, na verdade, eu não tenho mais o livro aqui, prestei e o livro nunca mais voltou, tá? Que se chama Alexander Belov ou Alexander Barrington. Só quem leu O Cavaleiro de Bronze, a trilogia Cavaleiro de Bronze, da autora Paulina Simons, talvez vá entender que esse personagem tinha dois nomes, porque ele é um cara misterioso, que tem um passado que nós desconhecemos como leitores a princípio. Então, essa história, O Cavaleiro de Bronze, se passa na União Soviética, na Rússia da União Soviética, mais precisamente em 1941. O primeiro livro começa, o primeiro dia do primeiro livro é o dia 22 de junho de 1941, quando Hitler invadiu, ou seja, a Alemanha nazista invadiu a Rússia. E isso é algo muito importante na história, porque vai deflagrar ali toda uma série de eventos que vai colocar o nosso mocinho, Alexander, e a nossa mocinha, Tatiana, no mesmo lugar. O Alexander, que é um soldado do Exército Vermelho, do Red Army, né? Que era o exército da Rússia, da União Soviética. E ele já se interessa por ela imediatamente. Eu nunca vou esquecer que ela estava usando um vestido branco com flores vermelhas. Isso sempre vai ficar na minha cabeça. Eu hoje tenho um vestido branco com flores vermelhas. Sempre que eu uso, eu me lembro da Tatiana e do Alexander Belov. E todo o romance deles acontece daí. Ela tem 16 anos e ele tem 22, uma coisa assim, 21, 22. Então, nós temos uma menina muito jovem que está no meio de uma guerra, apaixonada por um cara que depois ela vai descobrir, isso é sinopse, tá, gente? Ela vai descobrir que está envolvido com a irmã dela. E há um contraste muito bonito, que é a pureza dela, a inocência dela e a vida que ele viveu, porque a vida do Alexander, ele nunca pôde ser inocente, né? Os pais dele saíram dos Estados Unidos, eram socialistas, e saíram dos Estados Unidos por acreditar no projeto comunista de vida. Eles chegam à Rússia, eles acabam descobrindo que a idealização, a gente acabou de falar disso num outro vídeo aqui, aquilo que eles idealizaram nem chegava perto da realidade, de você viver em comunidades, comuna, né? E você ter que viver em um prédio em que você tem um dia na semana para todo mundo tomar banho no mesmo lugar, onde você recebe ração do governo, ou seja, você não pode comer o que você quer comer, você tem que comer o que o governo deixa você comer. Tudo é escasso, nada é novo, nada é bonito, nada é belo, tudo é. Então, assim, gente, imagina que ele era um menino que vivia nos Estados Unidos. Ele acaba tendo que mudar muito a vida dele. E ele sofre muito, tem coisas que acontecem que eu não vou falar, você precisa ler os livros, né? Então, esse cara que chega até a Tatiana, quando Tatiana e Alexander se conhecem, Tatiana não viveu nada ainda. Tatiana nunca se apaixonou. Tatiana, por isso a gente fala de pureza. Pureza não quer dizer que você é santo, quer dizer que você ainda tem um lugar que não foi cultivado dentro de você. Mas ele já viveu de tudo, já passou de tudo. Ele não é um homem, ele é um homem vivido sexualmente. Então, é um contraste ali que, na minha opinião, como leitora de romance, é muito bonito da gente ver o que vai acontecer.
Mas não é por isso, mas não é por isso que eu me apaixonei pelo Alexander Belov, eu me apaixonei pelo Alexander porque ele salva a vida da Tatiana mais de uma vez. Ele ajuda durante o cerco que é feito a Moscou, né? Ele ajuda durante o cerco que foi feito, em que as pessoas não tinham comida, não tinham acesso à comida. Ele, como era do exército, tinha, então ele levava comida para casa dela, para a família dela. É, gente, eu não posso, tem coisas que eu não posso falar porque eu não quero, eu não quero ser uma spoiladora. Então, é um livro em que esse homem ele vai mostrar realmente que ele ama essa mulher com ações, com sacrifício, que é a única forma da gente saber que um homem realmente gosta, ou um homem, uma mulher, enfim, é quando aquela pessoa ela realmente ela age, né? Ele não é perfeito, ele pode ser bastante ciumento, ele pode ser bastante controlador, ele é um homem da época dele, a gente está falando de um homem dos anos 40. Então ele tem atitudes um pouco complicadas e polêmicas para o mundo de hoje. Eu não vou problematizar isso, já avisei que isso aqui não é politicamente correto. Então eu me apaixonei por ele mesmo assim e acho que tem até um charme, certas atitudes meio machonas dele. E é isso. Próximo personagem, aqui eu já tenho o livro na mão, é o Sidney Carton, de Conto de Duas Cidades. Eu falei sobre esse personagem recentemente. Esse cara que acredita que ele não vale nada, né? Quem já leu sabe. Ele é um personagem que representa aquele homem caído, sabe? O The Fallen. Né? Aquele homem que acredita que não tem redenção para ele. Mas aí ele se apaixona por essa mulher, essa moça, e ele sabe desde o início que ele não tem chances com ela, porque ele se vê muito abaixo dela, moralmente, tá, gente? Ele acredita que ela é um anjo, ela é boa e ele não é. Esse personagem ele me toca nesse lugar de alguém que acha que não tem salvação e vai lá e faz a coisa mais redentora de todas, assim. Aquela pessoa que acha que não vale nada e era ela que realmente valia. Simplesmente maravilhoso. Parece que eu demorei a superar Sidney Carton quando eu li esse livro aqui. Primeira vez. Um personagem maravilhoso, um book boyfriend. É, Capitão Wentworth. Captain Wentworth. Gente, Persuasão de Jane Austen. Talvez o melhor livro que Jane Austen escreveu em sua vida. Então, aqui a gente tem um second chance romance, né? Um romance de segunda chance, onde no passado a nossa heroína, a Anne, ela Annie, Gwen, me lembro agora, ela permitiu que outras pessoas influenciassem demais as suas decisões e ela abriu mão desse cara que ela conhecia desde criança, que ela amava, porque ele não tinha doll, né? Os dólares, ele não tinha dinheiro. Então, ele não tinha dinheiro, ele não tinha nome, ele não tinha nada. Então, ele acaba indo embora, ele vai embora, passam-se muitos anos, se eu não me engano, 12 anos, uma coisa assim. E quando ele retorna, ele é um capitão, ele é um cara importante, ele tem dinheiro, e agora ele vai fazer ela se arrepender de tê-lo rejeitado. Então aqui a gente tem não só um romance de segunda chance, mas nós temos também um romance daquele tipo assim, o mocinho vai espezinhar um pouquinho a mocinha, o mocinho vai ter umas atitudes meio babacas, sabe? Do tipo flertar com uma mulher na frente da mocinha, mas ao mesmo tempo a gente entende que tudo isso vem de um coração ferido, né? Nunca houve outra mulher para ele. E mesmo enquanto ele estava ali tentando, sabe, espizinhar ela, humilhá-la, é, era tudo porque o coração dele estava ferido em relação a ela. E eu acho que esse livro mostra muito isso. É, como, como a gente pode, às vezes, amar alguém e mesmo assim a gente querer. Não, porque a pessoa te frustra. Não é um livro. Capitão Wentworth, ele é muito apaixonado, ele é um homem intenso. Ele retornou por ela, gente. Ele pode dizer o que ele quiser, mas ele voltou por ela.
E isso é algo que me faz extremamente apaixonada. Tem um momento aqui que é um momento clássico, que é o momento em que ele manda aquela carta maravilhosa, que é uma das cartas mais lindas da literatura, tá? Quem gosta de um bom romance deveria ler esse livro. Então, Capitão Wentworth, eu e ele e eu. Outro crush, Príncipe Andrei, de Guerra e Paz. Um personagem trágico, é um personagem dividido, ele é um homem dividido. Quando você vê o Príncipe Andrei, ele parece um herói de guerra, um homem que tem assim, uma reputação muito poderosa, ele vem de uma família, ele é um príncipe. Mas por dentro ele está destruído. Ele poderia sofrer o que a gente hoje chamaria de depressão, transtorno de estresse pós-traumático, enfim, por causa de uma guerra específica em que ele esteve. E ele se questiona sobre a vida, sobre o que realmente importa, enquanto as suas relações pessoais estão desabando, ele está o tempo inteiro se perguntando o que realmente importa na vida. Ele não é um soldado ou um militar que acha que a guerra é tudo, não. Ele acha que a guerra é um problema. Ele vai desenvolvendo essa concepção. E é um personagem que, pela sua lealdade, que pela sua coragem, é muito cativante. É impossível uma mulher ler. E eu até hoje eu não perdoei o Tolstói pelo que ele fez. Eu não vou dizer o quê. Quem já leu sabe. O Michael de O Poderoso Chefão, do Mário Puzo. Esse Michael é o politicamente incorreto, né? Ele é da máfia. Ele é mafioso, gente. Só que o que é cativante nele é que ele é esse homem. Primeiro, ele é um homem calmo e quieto. Ele não fica o tempo inteiro alardeando a força e o poder dele. E eu acho isso muito atraente. E ele também, quando tem que ter atitude, ele tem na hora. É outro personagem que eu admiro pela atitude. Especialmente, é claro, num contexto mais afetivo, ok? Quando ele se apaixona pela Polônia, e aqui se fala do colpo de fulmine, né? Seria você ser atingido por um raio, que é você se apaixonar por alguém assim, imediatamente, quando você vê a pessoa. Michael. Sem dizer que ele é um cara inteligente, ele é um cara que ele não age de forma instintiva, mas ele raciocina, ele calcula, ele planeja. É um homem forte. Um outro personagem por quem eu me apaixonei enquanto eu lia o livro, e aí o filme também tem uma certa culpa, mas vamos lá, é To Kill a Mockingbird. O Sol é para Todos, personagem Atticus Finch. Gente, esse cara é um homão. Imaginem que no sul dos Estados Unidos dos anos 40, 50, a história se passa antes da publicação, esse livro é dos anos 60, enfim. Então aqui seria o que? Anos 50, anos 40? Esse homem, que é um advogado, viúvo, ele tem que cuidar desses 2 filhos e ao mesmo tempo trabalhar nessa cidadezinha. Ele assume um caso de racismo, né, em que um rapaz negro está sendo acusado de um crime de violência contra a mulher, eu não vou falar a palavra aqui, e é mentira, é uma mentira, mas como é uma cidade racista, é um contexto, o racismo era algo institucionalizado aqui, especialmente no sul dos Estados Unidos, ele assume o caso para defender o rapaz. E com isso ele compra uma briga, gente, com a cidade inteira. E por isso ele acaba em perigo, né? Enfim, a gente tem todo um desdobramento aqui, os filhos dele. Esse livro é lindo, tá, gente? Mas esse homem, Atticus Finch, é um homem extremamente admirável. É um homem que você quer casar com ele. É um homem que você gostaria de ter como seu marido. Porque ele é um homem que tem ética, que tem valores suficientes para ser
pai de alguém que você botou no mundo. O que ele ensina para Scout, pro Jamie, era Jam, né? Pro filho, é assim, que homão da, entendeu? E aí no cinema quem faz, né? Gregory Peck, que é o meu grande, é a minha grande paixão. Ficou difícil, né, pro meu lado, né? Um outro crush literário, e aí eu sei que vai dar uma treta. Se alguém quiser brigar comigo, vai conseguir, porque ele é problemático, tá, gente? É Heathcliff, de O Morro dos Ventos Vivantes. Não vou abrir mão desse cara. Ai, mas ele era isso, ele era aquilo. Não vou abrir mão, gente. Este homem moveu céus e terras. Quase moveu o inferno. Na verdade, moveu o inferno para expressar, viver esse amor que ele sentia por Cathy. Ele era uma pessoa boa? Não. Ele não era uma boa pessoa. Até porque quem foi bom com o Heathcliff na vida dele? Quem ensinou ele o que era bondade, né? Então, assim, eu acho que a Emily. Tem pessoas que querem dizer que esse livro não é um romance romântico, que não tem uma história de amor aqui. Tem sim, gente. Tem sim. Eu já falei, o amor nem sempre ele vem nesse pacote politicamente correto, tá? É, se você tem o amor vindo de um lugar de dor, de ódio, do que você acha que aquele amor pode se tornar? Se torna uma maldição, que é o que ela conta aqui. Né? O amor pode se tornar uma maldição se as pessoas envolvidas não sabem amar, entende? Então não é que ele nos cativa como uma mulher que lê esse livro, porque ele move céus, terras, infernos e qualquer outra coisa pela mulher que ele ama. Ponto. Eu nunca vou me esquecer, né, das milhares de vezes que eu já li esse livro, do momento em que ele sobe, em que ele ouve as batidas na janela e ele acredita que é o espírito da Cathy, e ele corre, ele abre a janela e ele, meu amor, entra. Gente, é, para mim é um crush, tá? Um outro personagem que também é um crush é Jay Gatsby, de The Great Gatsby, O Grande Gatsby. Esse foi outro que também fez de tudo pela mulher que ele amava. É claro, ela não merecia. Ela era um ser profundamente superficial. Ela não merecia, mas ele a amou mesmo assim. Imagine um homem que todos os dias dá uma festa, esperando que um dia você apareça lá. Um homem que todos os dias ele age de uma determinada forma. E esse agir, por trás está a intenção de que você o veja. Crush. Um outro crush, o último crush, Don Quixote. Gente, não dá para não ser apaixonada por Don Quixote. Ele é um cavaleiro andante. Ele quer salvar donzelas em perigo em um mundo em que donzelas em perigo eram violadas, eram assassinadas. Ele queria salvá-las. Ele queria fazer a coisa certa, a coisa bela. Como não amar esse homem? Como não ter um crush por ele? Não interessa a idade dele, entende? Porque aqui ele é um senhor, ele já é um homem mais velho. Mas você esquece isso enquanto você lê. Você acaba se entregando muito ao personagem. E quando você vê, você está na mesma busca que ele, né? Mesmo que esse mundo seja um mundo feio pra caramba, seja um mundo cheio de coisa ruim, eu quero, como Don Quixote, brigar pelas coisas boas. Gente, espero que vocês tenham tido um dia dos namorados bastante bacana. Se você está solteiro, vivenciou o seu dia ali com as coisas que você tinha que fazer, com as suas responsabilidades, né? Pode ter mandado uma mensagem bacana para alguém que você gosta, para o pai, para a mãe. Eu acho que é um bom dia para a gente ser carinhoso, né? De alguma forma, tá? Um beijo. A gente se vê no próximo.